Essa chave era para ficar aqui com vocês? Ela veio com a vida hoje. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos falar com o Senhor, né? Mais uma vez, orar, pedir a Ele direção na palavra do Senhor, porque Deus realmente tem o melhor para nós. Vocês que estão aqui na nave do templo, as pessoas que estão em casa, na live, as pessoas que vão estar ouvindo essa pregação e nos vendo aqui, que o Senhor possa abençoar a cada um, cada lar, cada família, porque Jesus entrando na nossa vida, na nossa casa, verdadeiramente tudo vai dar certo, tudo vai correr bem. E a paz do Senhor Jesus, é ela que nos tranquiliza nessa terra, mesmo em meio a tantas coisas ruins, né? Vamos falar mais um pouco com Deus e pedir a Ele direção. Querido Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Deus Criador dos céus e da terra, Deus único, verdadeiro, fiel, Deus Santo, Deus misericordioso, Deus bondoso, nós te agradecemos mais uma vez. Agora nos preparamos, Deus, para ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor me dê graça nessa noite, para que mais uma vez eu possa falar da palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor quer e não com o que eu quero. Que o Senhor, meu Deus, possa falar através da minha boca e que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar na mente de cada um dos irmãos aqui e aqueles que vão estar, ó Deus, assistindo pela live do culto nessa noite, ou futuramente que alguém possa ver e ouvir essa mensagem. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor, meu Deus, faça valer aquilo, Pai, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um com essa palavra, em nome de Jesus. E que nós sejamos abençoados pelo Senhor nessa noite. Contamos com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar lendo um texto aqui, está em Gálatas, no capítulo 6. Abram suas Bíblias. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o 10, tá? Vamos falar de algo aqui nessa noite que tem muito a ver com o lema, né? Não, tá ótimo. O lema da igreja presbiteriana nesse ano, né? Que é semear para colher, né? E hoje eu trouxe um título aqui, o que devo semear então? Vamos semear para colher o quê? E como é a minha primeira pregação desse ano, eu acredito que Deus me deu essa direção justamente para que a gente inicie o ano bem, apesar de tantos problemas que o mundo inteiro está vivendo, mas certamente aqueles que semear aquilo que é bom, vai colher o que é bom. Aqueles que semear o que é mal, vai colher o que é mal, mas o texto vai nos dizer tudo isso a partir de agora. Nós vamos estar lendo aqui, Gálatas 6, versículo 7 a seguir. Só abrir minha Bíblia aqui, irmãos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 a seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Esse é o texto bíblico, nós vamos discorrer a partir de agora nesse texto aqui, aprendendo do Senhor muita coisa boa para as nossas vidas em nome de Jesus. Mas antes de entrar aqui no texto, eu quero lembrar de algo que me aconteceu quando eu pastoreava uma igreja da Assembleia de Deus. Tinha um casal, eles tinham 3 filhos,
e já estavam separados há um bom tempo. E um casal bonito, um casal abençoado, mas diante dessa separação a família estava realmente destroçada. E esse homem estava morando fora da cidade lá, e a mulher dele ali na cidade onde a gente morava, e a gente via a dificuldade dela com os 3 filhos pequenos, um deles até com problema, assim, problema mental. E esse homem um dia me procurou desesperadamente. Falou: pastor Geraldo, eu estou desesperado porque eu sei que fiz besteira, e hoje eu estou separado da minha mulher, dos meus filhos, não aguento mais essa situação, preciso voltar, mas ela não tem confiança em mim mais. A situação ficou tão difícil e eu quero conversar com o senhor, pedir ajuda para ver como é que, o que o senhor pode fazer por mim. Eu bati um papo com ele bem longo, conversamos muito tempo, mas chegou num ponto que eu falei para ele. Ele falou para mim que estava disposto a mudar, que estava disposto a seguir uma vida reta dali para frente e que nunca mais faria aquelas coisas erradas que fez e tal. E eu falei para ele: irmão, tudo isso é muito bom e é preciso fazer. Agora, se você fizer mesmo, com certeza, o que você plantar daqui para frente, você vai colher coisas boas. Mas existe um caso que você mesmo já relatou para mim: semeou muita coisa ruim. Então eu quero te deixar atento que mesmo você mudando, se convertendo, dando tudo certo lá com a sua família, vão germinar as sementes que você semeou do mal, e elas vão crescer, vão dar fruto, e um dia elas vão chegar para a sua vida. E às vezes você vai dizer até: nossa, mas eu estou fazendo tudo certo e as coisas estão dando errado. Saiba que é a colheita daquilo que você plantou até agora. Aí até falei para ele: dá uma sondada aí, o quanto que você plantou de coisa errada, e pode ter certeza absoluta, você vai colher muita coisa ruim ainda. Deixei isso bem claro para ele. Mas plante o que é bom daqui para frente, e certamente daqui a um tempo as coisas boas que vão chegar começam a superar as coisas más que você está colhendo do plantio antigo, e você vai ser abençoado, mas permaneça firme. Ele permaneceu por um bom tempo, e depois voltou a semear coisa ruim de novo, e hoje está separado de novo, e do mesmo jeito. Meus queridos, eu conto essa história porque não é alguém que contou para mim, é algo que aconteceu comigo, e a gente percebe o tanto que realmente, irmãos, nós precisamos vigiar, e na hora de semear, saber o que nós vamos semear nessa terra. E esse texto de hoje vai nos abrir os olhos para muita coisa que a gente tem que aprender com Paulo escrevendo aos Gálatas, nesse capítulo 6. Muito bem, em primeiro lugar, nós temos que ter, irmãos, a certeza de algo, que se plantarmos, nós vamos colher. O que plantarmos, o que semearmos, nós vamos colher. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus. O versículo 7 começa com a frase, com a advertência: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é que está dizendo isso. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus verdadeiro. Ele não estaria deixando isso escrito na palavra dele como algo assim, à toa, desprezível. O texto já faz essa referência, que a gente não deve zombar de Deus. Nós não devemos fazer pouco caso das coisas de Deus, daquilo que Deus está falando para nós. E ele está afirmando aqui: o que você semear, você vai colher. Isso é fato, e nós não temos como fugir disso.
Lembrando mais uma vez, o nosso Deus é justo, é fiel e cumpre a sua palavra. Aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. Se Ele diz para você uma promessa, Ele vai cumprir, mas se Ele te faz um alerta também, como está sendo feito aqui para todos nós, Deus está dizendo, quando você plantar algo, você vai colher dele. E a questão de colher, pode parecer assim até muito interessante, e você faz um plantio, é óbvio que você está plantando para poder colher mais. Ninguém vai plantar uma semente para colher uma semente. Seria, como se diz, amassar o barro e jogar na água, e dissolver ele todo, é trabalho perdido. Quando você planta, você quer colher mais, para ter lucro com aquele trabalho que você está tendo de plantar. E, diante disso, nós precisamos, irmãos, entender que a colheita realmente ela é bem maior do que aquilo que a gente semeia. Bem maior. Eu já contei para os irmãos aqui, mas vou lembrar de novo. Um dia me deu uma curiosidade tão grande de contar os grãos de milho, das espigas que tinha dado num pé de milho, num quintalzinho pequeno que eu tinha. Então eu semeei lá, deu várias, mas um pé, deu 3 espigas, sabe? Aquelas espigas não tão grandes, médias, mas assim, muito grossinhas e tal, os grãos muito bonitos. E eu falei, gente, sabe uma coisa? Depois que eu cozinhar esse milho aqui, eu vou contar. Contei uma carreira, depois multipliquei pelas outras, que daria a quantidade de grãos de uma espiga, deu aproximadamente 600 grãos numa espiga, irmãos. Numa espiga. Eram 3 no pé. A gente pode estar aí aproximando de 1.700, 1.800 grãos. A colheita foi 1.800 por 1. Irmãos, se você plantou coisa boa, isso é maravilhoso. Olha quanta bênção. Você semeou 1 grão de milho e colheu 1.800. Ótimo. Mas, e se fosse erva daninha? Se tivesse caído ali alguma planta que infectasse aquela lavourazinha minha toda, matava tudo, irmãos. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Isso aqui eu estou falando um pé de milho, e o pé de milho é assim, se todo mundo sabe, depois que quebrou as espigas ali, secou, pronto, tem que tirar fora, preparar a terra para plantar de novo. Mas existem as plantas frutíferas, que são as árvores, que elas dão anualmente, algumas dão até mais de uma vez por ano. Você já pensou num pé de jabuticaba bem carregado? Quantas jabuticabas tem ali? Já pensou num pé de laranja? Pé de manga, quando está até amarelo de frutas, goiaba, tantas outras árvores que dão tantas frutas. Todas essas vão dar anualmente uma colheita. Tudo isso é muito bom, mas e se fossem plantas ruins? E você ter que todo ano estar convivendo com aquilo. Pensa bem nisso. O que Deus está dizendo para nós, o que você plantar, o que você semear, você vai colher. Então, nós estamos com o lema, semear para colher. Mas nós precisamos realmente, irmãos, sendo cristãos, saber o que a gente semeia nesse mundo. Mas em segundo lugar, nós vamos ver aqui no texto, no versículo 8, irmãos, a parte A, nós temos aqui a descrição dizendo o seguinte para nós: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então, tudo aquilo que eu fizer a meu bel prazer, para o meu gosto, para os desejos da minha carne, tudo isso que eu fizer, a Bíblia é clara em nos dizer, você vai colher corrupção. Por que Deus está dizendo isso para nós, irmãos? Porque nós somos maus. A Bíblia diz que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Certa vez eu preguei aqui e expliquei para vocês a respeito desse trapo de imundícia, o que era. Irmãos, é algo assim nojento, é algo que tem que até embrulhar muito bem para jogar no lixo, para não ficar exposto.
trapos de imundícia. E aí então Deus está dizendo, se você andar pelas suas próprias ideias, se você semear por aí as ideias más suas, você vai colher corrupção, você vai colher destruição para a sua vida, você vai colher muita coisa ruim. E voltando no tópico anterior que eu falei, a colheita é grande, dependendo da árvore, dependendo da colheita que você vai fazer, do tipo de planta, anualmente você vai ter uma colheita. Se você então semeou lá uma semente, daí um tempo aquele pé está enorme, e quantas frutas deram ali. Agora, se você semeou para a sua própria carne o mal, olha quanta corrupção durante toda a sua vida, é provável que você vai ter que conviver com isso. Não adianta. Nossas ideias, elas têm que ser pautadas naquilo que é a palavra de Deus, para que a gente seja conduzido, para que a gente possa ter a mente de Cristo, e com a mente de Cristo, aí sim, a gente vai semear coisas boas dessa terra, falar aquilo que é reto, que é do coração de Deus, e isso tudo vai ser bom para nós. Mas, se nós andarmos, e se nós formos fazer aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que a gente quer, com as nossas próprias atitudes, pode ter certeza absoluta, vamos ter muito transtorno na vida. Tem vezes que a gente até pensa, pô, mas o que eu fiz de errado para dar tanta coisa errada na minha vida? Certamente acabou plantando algo que não prestava, e agora, né, a gente está colhendo corrupção, colhendo maldades, colhendo coisa errada para a nossa vida. Então, vamos ficar atento a isso, é o segundo ponto da lição, e eu quero, aqui dentro desse tópico aqui, pedir à irmã Fernanda que coloque para nós aí, Gálatas 5, 19 a 21, nós vamos ler um texto. Vocês que estão com a Bíblia, cada um também, abra aí, tiver no celular, abra, vamos conferir o que está dizendo em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Eu vou ler aqui para vocês acompanhem comigo, por favor. Diz assim, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então está aqui, para a gente dar nome aos bois, né? Porque a gente fica falando, você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas aqui tem uma lista vasta de coisas que a gente não deve plantar, a gente não deve fazer, não deve levar uma vida de acordo com isso aqui que está no texto. E isso aqui, irmãos, se o homem andar nesse caminho, plantando, semeando isso aqui, vai colher muita coisa ruim ao longo da sua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre disso, que a gente possa, com a palavra de Deus, ficar atento. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando para vocês de novo, povo de Gálatas, eu estou falando de novo, eu já preveni vocês, mas eu vou lembrar aqui agora, essas coisas, os que praticam isso, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, é muito grave isso. Andar nesse caminho, a gente não vai herdar o reino de Deus. Tem gente que até lê um texto desse, fica assustado também, e fica até meio fraco na fé. Meu Deus, mas essas coisas, tem coisa aqui, de repente, a gente pratica e tal. Irmãos, todos nós somos pecadores. Suponhamos que alguma dessas coisas aqui, ou até várias delas, nós algum dia já praticamos. Nós já colhemos frutos disso, a gente pode estar colhendo, talvez ainda vamos colher daquilo que a gente fez no passado,
Mas quanto mais nós nos livramos disso aqui, mais a gente vive em paz, recebe a paz do Senhor Jesus na nossa vida, e o nosso caminho é mais plano, é mais tranquilo, é mais objetivo dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então está aqui esse texto em Gálatas 5, 19 a 21, dando nome às coisas que são as obras da carne, que a gente não deve praticar. Isso é semear para a nossa própria carne. Aí vamos colher corrupção. Mas em terceiro lugar, nós temos já a parte B do versículo 8. Nós vamos ler de novo aqui, ó, parte B, dizendo o seguinte, irmãos: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o que é semelhar para o Espírito? Paulo, certa vez, disse o seguinte, irmãos: tudo aquilo que é bom, tudo que é justo, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tá? Tudo aquilo que faz bem às pessoas, a Deus, que Deus se alegra, nessas coisas nós devemos pensar, nós devemos fazer, nós devemos praticar. Quantos conselhos que Jesus deu. Olha, se chegar alguém na porta da sua casa pedindo uma água, dê um copo de água para essa pessoa, mata a sede dela. Está te pedindo um alimento, ajude. Se você é uma pessoa que é farta de coisas, principalmente na colheita, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz, olha, ao colher, não leve tudo para você não, deixa alguma coisa sobrando, porque vão passar as pessoas que precisam. Algumas espigas, deixa cair, alguém vai precisar dela, pessoa que não tem condição. Aí eu fico olhando, tem dia na minha casa, o lixo que a gente põe na rua. Passam 5 ou 6 na minha rua, desde muito cedo, a partir de 6:30 da manhã, eles já começam a passar com os saquinhos nas costas, catando latinhas de refrigerante, latinhas de alumínio em geral. E eles catam aquilo, às vezes abrem um saco de lixo, cheio de coisa suja, mas vai lá no fundo, se ele vê uma latinha, se ele bater com um negocinho lá e sentir o barulho da latinha, ele vai lá no fundo e não importa de enfiar a cara naquele saco de lixo ali e pegar a latinha, colocar lá, porque ele sabe, são alguns centavos que ele vai lucrar com aquilo, mas aquilo vai servir para ele comprar, talvez um alimento até para alimentar a família, sabe? Aí, de um tempo para cá, eu aprendi que o lixo, a gente precisa, de repente, selecionar ele. Essas coisas que as pessoas, as garrafas PET, essas coisas que eles aproveitam para reciclagem, é importante que você já coloque num saquinho separado, já mostrando tipo assim, ó, estão já aqui fora. Eles não precisam ficar abrindo o saco de lixo para poder enfiar a mão lá dentro, naquela coisa toda. E as latinhas de alumínio, já chega, pega, tem uns que até dá uma risadinha para mim, um dia passou lá, falou, olha, o senhor separa tudo, né? Se todos fizessem isso, não tem muito tempo que eu estou fazendo isso não, mas um dia eu me toquei para isso, falei, gente, esse povo é uma luta, se a gente puder facilitar a vida deles, é muito importante. E aí, alguém chega e te pede um alimento, alguma coisa, você tem lá, você pode tirar da sua despensa, tira, dá 1 quilo de arroz, de feijão, sei lá, um óleo, pode dar uma cesta básica, dá, a própria igreja nossa aqui faz essa coleta de alimento em épocas específicas, para doar para as pessoas mais necessitadas. Vamos fazer isso, tudo isso é semear no Espírito, para o Espírito, tudo isso é agradar a Deus. Deus diz que mediante isso o Espírito nos dará a vida eterna. Nós vamos colher a vida eterna se fizermos essas coisas. Se semearmos para o Espírito. Olha só, irmãos, o contraste que é isso. Se a gente faz do nosso jeito, a nosso bel prazer, para a nossa própria felicidade apenas, pelo nosso ego, nós vamos colher corrupção, desgraça na nossa vida, problema. Mas se a gente semeia para Deus, para o Espírito, a vida eterna é o que está garantido para nós, em nome de Jesus. É maravilhoso isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito precisa, ela é muito direcional, ela realmente não deixa o cristão nessa terra vagando por aí.
A pessoa que tem a palavra de Deus como regra de fé e conduta, ela não vacila. Ela sabe o que fazer para o bem dela mesma, para o bem das pessoas à sua volta, para o bem da natureza à sua volta e para a honra e a glória do Senhor. Semeie para o Espírito, semeie coisas boas e a vida eterna está garantida para mim e para você. Sabe quem semeia coisa boa, irmãos? As pessoas que têm Jesus na vida. Todo ser humano que tem Cristo, ele tem a mente de Cristo e ele é direcionado a fazer o que é certo, viver bem com a sua família, ser fiel ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus amigos, seus vizinhos, no seu trabalho, ao seu patrão. Se você é patrão, seja fiel aos seus funcionários. Tudo isso é semear no Espírito. E nós vamos ainda, para finalizar esse ponto aqui, nós vamos ler Gálatas 5, os versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Então, irmãos, ao contrário daquilo que nós lemos até o versículo 21, agora nós vamos ler então o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha essa última frase, irmãos. Contra essas coisas não há lei. Quem anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, semeando as coisas boas, agindo com justiça nessa terra, não tem lei para nós. Não que nós somos fora da lei, é que a gente está totalmente de acordo com a lei. Como que alguém vai chegar e nos colocar, como se diz, na parede, para dizer, você errou, você falhou? Não, irmãos, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é só agir corretamente, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Esses são os frutos de todo aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Jesus Cristo, da salvação, do Espírito de Deus, aquele que está realmente com a mente de Cristo guiando, conduzindo a vida dele. Ele vai agir dessa forma, ele vai agir com amor e com todas esses outros frutos maravilhosos do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa dessa não tem lei que o pegue. Por isso que Jesus Cristo, ele veio e realmente, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu toda a lei. E por isso agora, quem está em Cristo não precisa submeter à lei. Não no sentido de que a gente vai, como eu já disse aqui, ser um fora da lei. Mas nós vamos cumprir. Naturalmente o cristão fiel cumpre a lei. A gente tem prazer em cumprir a lei. E as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus têm a maior dificuldade de fazer o que é certo, de semear o que é bom. Pode olhar para você ver, irmãos, à sua volta. Pode olhar. Vê aí festas, por exemplo, de carnaval. Tem gente que passa o ano inteiro gastando tudo que tem para chegar esse dia, para curtir 4 dias de festa. Depois acaba tudo e volta a trabalhar de novo para curtir a próxima festa. Mas e aí? O que é isso? Aí a gente deixa para as pregações abençoadas dos pastores, que explicam muito bem o que é isso, né? Mas aqui eu encerro esse terceiro tópico, que se nós então semearmos para o Espírito, nós vamos colher a vida eterna. E Paulo escreve aos Gálatas explicando isso. O que é semear então para o Espírito? É exatamente pegar os frutos do Espírito que está em nós e espalhar por aí. Amor, paz, alegria, longanimidade, tudo que você puder fazer. Tem uma palavra aqui, mansidão. Servo de Deus é manso, tá? Eu sei que o nosso sangue não é, eu não sou. Eu sou um cara que envermelho rapidinho com qualquer coisa que me afronta. Mas o Espírito Santo de Deus é maior do que a minha fúria. E eu não vou
enfrentar ninguém a princípio, de imediato, porque eu tenho um Deus que vela por mim, um Deus que trabalha a minha mente e me faz pensar um pouco antes de agir. E isso é maravilhoso. Dessa forma, eu vou viver em paz nessa terra, mesmo em meio a tanta afronta, a tanta dificuldade de lidar até com, às vezes, pessoas, amigas, gente de casa, gente de dentro do nosso convívio. Os irmãos devem estar preocupados com um bichinho que está voando aqui, né, irmão? Já sentou aqui? Olha só, deixa eu tocar ele aqui. Aí, toquei. Será que lá na internet vocês estão vendo isso? Um bichinho me afrontando aqui. Aí já voou, parece que foi embora. Se passar por aí, vocês vão dando conta dele para nós. Mas então, queridos, nós vamos dar sequência aqui. Vamos ler comigo aí, juntos, o versículo de número 9. Vamos lá? Versículo de número 9 diz assim: E então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa palavra não desfalecer aqui, às vezes as pessoas interpretam como tipo assim, se não morrer, falecer, costuma ter isso, mas é desanimar, desfalecer, irmãos, é desanimar. O que acontece com isso aqui? Diz que não é para nós nos cansarmos de fazer o bem. Foi, se eu não me engano, anteontem a gente estava conversando lá em casa mesmo, e minha filha falando algumas coisas lá e falou para mim, falou: pai, tem vezes que eu fico cansada de baixar a cabeça, às vezes não revidar em alguns assuntos e tal, porque parece que a gente só faz o bem e o mal é que vem contra a gente. Eu falei para ela: filha, você ainda é muito nova, vai aprender muita coisa ainda, a Bíblia diz que a gente não deve cansar de fazer o bem. Não devemos cansar. Então, se você está cansada de fazer o bem, pensa nisso, nessa palavra. Não se canse, não desfaleça, não desanime. Porque qual é a promessa de Deus? Diz que no tempo de Deus, no tempo que Deus quiser nos dar o retorno, nos dar uma colheita daquele bem que nós estamos fazendo, nós vamos colher, irmãos. No tempo de Deus, no tempo certo, no tempo próprio. Muitas das vezes a gente faz o bem já esperando que o bem venha para nós. E não é bem assim. Às vezes é aquela questão do plantio e dos tipos de árvore. O milho lá que eu falei para vocês, dá em pouco tempo, pouquíssimo tempo já está grande, já está com as espigas, você já pode ir lá pegar, cozinhar, se tiver seca pode fazer o que você quiser deles, mas também acabou. O pé de milho seca e acabou. Agora, tem árvores que levam anos para ela começar a frutificar, às vezes 15, 10, 5 anos. Só que essa, se ninguém for lá e cortar e derrubar aquela árvore, ela vai dar, todo ano ela vai dar pelo menos uma colheita. Semeie o bem, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio, no tempo de Deus, o Senhor vai te retribuir. O que você semear, você vai colher, você vai ceifar. Não tem erro nisso. Mas esse finalzinho aqui nós temos que prestar atenção. Se não desfalecermos, se não desanimarmos. Então, nessa caminhada com Cristo, irmãos, na nossa trajetória de vida, não podemos ter desânimo. Não podemos. A gente tem que continuar fazendo o bem, sempre, inclusive sem olhar a quem. Jesus também proferiu essa palavra. Não podemos ficar olhando para quem que a gente está fazendo bem. Ah, não, o Samuel é gente boa, eu vou fazer o bem para ele. Mas a irmã Fernanda, de repente, não é muito legal, eu deixo ela de lá. Não, eu tenho que fazer bem para os dois, tenho que fazer bem para vocês. São irmãos em Cristo, maravilha, é ótimo fazer o bem, mas eu tenho que fazer o bem, talvez para um bandido,
eu tenho que fazer o bem para um assassino. É para todos, irmãos. Eu não preciso andar caminhando junto com ele, mas no meu coração eu não posso ter ira contra ele, eu não posso querer o mal dele, sabe? Isso até vem na hora da fúria, na hora da ira, porque a ira todo homem tem. É o estado pecaminoso nosso, sabe? Fez algum mal, em primeiro lugar é querer até matar a pessoa, mas se dermos lugar ao Espírito de Deus, Ele vai trazer à nossa mente essas palavras: faça o bem a ele, é melhor. Paulo, certa vez também, ele fala na sua palavra que quando a gente faz o bem às pessoas, principalmente às pessoas más que nos prejudicam, diz que é como brasas vivas, irmãos, acumuladas em cima da cabeça da pessoa. Queima, arde. A pessoa fica doida sem saber o que faz, porque ela te provocou para você brigar com ela. Só que você fez o bem para ela. Você quer dar um golpe no inimigo? Faça isso, para você ver. O resultado é maravilhoso. Eu já testei isso muitas vezes na minha vida, e depois eu falei, gente, a palavra de Deus não falha. Muitas das vezes a pessoa chega, irmãos, e te pede perdão, te pede desculpa, quer às vezes até te ressarcir de algum prejuízo que te deu, porque você não entrou em luta revidando aquilo que ela fez contra você. Faça o bem. Então, fica para nós aqui, se nós realmente, irmãos, não nos cansarmos, não nos desfalecermos, tá? Nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor e com certeza vamos colher coisas boas. Eu até pus um lembrete aqui, irmãos, de alguns homens que passaram por tantas lutas, né? Mas eles venceram. Imagina Jó, Paulo, João, Pedro. Esses homens passaram por muitas lutas. O Jó, vocês lembram da história dele? Além de tudo que tinha, e os filhos, família, né? Menos a esposa, mas no final, praticamente ele já tinha perdido ela também, porque da forma que ela falou para ele, era muito difícil tê-la como uma amiga dele naquele horário. Mas esses homens esperaram no Senhor. E no finalzinho do livro de Jó ele diz que ele sabia em quem ele tinha crido. E que Deus iria se levantar a favor dele. E foi orando pelos amigos dele, olha só. Amigos entre aspas, né, que estavam ali às vezes até falando para ele que ele estava em pecado, por isso que ele tinha tido tanto problema na vida dele. Mas foi orando por eles que Jó teve tudo restituído na vida dele, inclusive os filhos. Irmãos, são exemplos demais que a Bíblia nos traz para nos dar certeza de que se andarmos nos caminhos do Senhor, de acordo com a palavra dele, não tem erro. Portanto, fechando aqui esse quarto ponto, vamos sempre fazer o que é bom. Vamos semear sempre o que é do bem. E nós alcançaremos grandes coisas boas da parte do Senhor. Mas vamos finalizar então, vamos concluir aqui a palavra do Senhor nessa noite, o nosso estudo da palavra de Deus aqui também, cultuando ao Senhor. Versículo 10, acompanhem comigo aí, irmãos, isso aqui também é muito importante. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês aqui dentro desse último ponto aqui, que a gente já está concluindo aqui a pregação, é questão de oportunidade. Olha o que Paulo escreve aqui, dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, tá, irmãos? Oportunidade, façamos o bem a todos. Irmãos, certa vez, algumas vezes, na verdade, dirigindo pelas ruas aí, pelas estradas, eu tive problemas seríssimos, que realmente eu poderia ter morrido em vários acidentes que eu saí deles. E o que me veio na hora? É como se
a luz te ilumina e fala, olha, se você for por aqui, vai dar certo. E você aproveita a oportunidade, irmãos, a questão de segundos, milésimos de segundo, para você virar um volante, talvez pisar no freio na hora certa e fazer tudo correto para você sair dali e depois parar um pouco só para respirar, porque dá até uma tremedeira, né? A gente fala, meu Deus, sair dessa. Aí é hora de agradecer a Deus e dizer, Senhor, era para ter acontecido uma tragédia. E às vezes, você aproveitando essa oportunidade, você consegue sair fora de um acidente, livra outros de bater em você, porque se você batesse, os outros bateriam também, viraria um negócio horroroso. Oportunidade. Negócio. Às vezes na nossa vida, aparecem tantas oportunidades, chega uma pessoa até bem intencionada, ô irmão, compra essa casa aqui na minha mão, não sei o que e tal, e aí você até olha, tem condição de comprar, mas não compra e deixa. Aí de repente passa 2 anos, 3, o negócio sobe, a pessoa estava bem intencionada, te oferecendo um negócio de um preço bom, mas você fez pouco caso, deixou a oportunidade passar. Daí a pouco a casa está valendo 2 tantos, e você talvez está até numa situação ruim agora, não tem como mais comprar, e passou. Bem, quando eu era bem novo, lá onde eu morava, um irmão da igreja, abençoado, me ofereceu, estava um loteamento novo lá, falou, irmão Geraldo, compra na minha mão uns lotes lá, moço, eu fui lá, dei uma olhada, uns lotes grandes, na época muito barato, R$3.600, irmãos, na época, 3 lotes, é claro que tem muito tempo, isso foi no 2000, por exemplo, mas era muito barato assim, e eu tinha condição. Ele falou, não irmão, eu divido para você em 10 vezes, ou 12, se eu não me engano, e eu comprei aqueles lotes na mão dele. Eu lembro que em 2 anos e meio, os lotes já estavam valendo 17 mil e tanto. Olha o tanto que eu ganhei naquela época, sabe? Então, oportunidade. Se eu falasse para ele, irmão, fizesse pouco caso, ele estava bem intencionado, estava vendendo, para ele estava bom do jeito que ele estava vendendo, mas eu não aproveitei a oportunidade. Quantas outras oportunidades, irmãos, que a gente perde na vida, né? Eu coloquei alguma coisa aqui, né? Oportunidade, inclusive, de ajudar alguém. Eu já até falei disso aqui hoje. Alguém, você está passando na rua, está vendo uma pessoa precisando, ajuda, sabe? Ajuda. Viu que uma família entrou numa situação desesperadora, tem filhos para tratar. Chega lá, fala, olha, não tenho muito não, mas é como se diz, da minha despesa lá eu posso tirar um pouco, trazer para você enquanto você firma aí, para poder continuar. Aproveita, semeie o que é bom, ajude, é questão de oportunidade, é a primeira coisa que eu quero dizer aqui, finalizando essa lição, mas, em seguida, né, ele vai dizer que nós devemos fazer o bem a todos, eu já falei disso aqui também, mas ele vai mais fundo, e diz que nós devemos fazer isso, principalmente aos nossos irmãos da fé, a família da fé, as pessoas que professam a mesma fé nossa, a gente tem que ter um carinho especial, eu tenho que ter por vocês e vocês por mim, nós temos que orar um pelos outros, se entrar em dificuldade, é importante que a gente ajude. Se a gente voltar aqui do início do capítulo 6, onde eu estou aqui pregando a partir do 7, no início do capítulo 6, Paulo entra falando isso, irmãos, vocês que são espirituais, vocês que estão firmes na fé, fortes, ajude os seus irmãos que estão tendo dificuldade. Tem vezes que um irmão entra em dificuldade, até mesmo na parte espiritual, ele cai em alguma tentação, algum problema. Olha, irmão, não julga não, não sai falando mal do irmão não, ajuda ele a erguer de novo, ele vai ser alguém forte ao seu lado, para te ajudar, porque a Bíblia também diz para nós, ó, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, talvez hoje eu estou bem aqui, e vejo alguém passando por dificuldade e acuso o irmão, mas amanhã ele levanta, porque é Deus que levanta, sabe? E aí eu caio, mas eu não plantei, eu não semeei, ou talvez até falei mal, e o que eu vou colher então? Pode ser que aí a surpresa vai ser grande para mim. Então, vamos ajudar a todos, especialmente, vamos ter um carinho com os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos
mesma fé que a gente professa, que é no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Essa é a conclusão dessa mensagem, e eu fiquei maravilhado com isso, porque nós temos realmente um lema maravilhoso, que é semear para colher, e é bom que a gente saiba o que semear, para que a gente colha. A colheita é grande, eu já mostrei para vocês, não é pequena não. Deus realmente faz produzir muito. Se você teve o trabalho de semear, vai colher muito. Mas preste atenção, semeie o que é bom e vai colher boas coisas ao longo da sua vida. Mas então, como viveremos, né, irmãos? Vamos aplicar isso aqui na nossa vida? Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos viver atentos à voz de Deus, para que o mundo não nos engane. Foi a primeira frase que nós lemos aqui. Não vos enganeis. Não vos enganeis. O mundo vai querer que a gente zomba de Deus. O mundo vai querer que a gente faça pouco caso de Deus. A gente professa a fé, a gente vai dizendo, olha, eu confio mesmo no meu Deus. Mas a roda, a nossa volta, às vezes ri até da nossa cara. Às vezes coloca algumas situações, porque dificuldade todo mundo passa. Muitas das vezes, quando eu professei a minha fé em Cristo Jesus e falei firme que eu sou de Cristo e que é Ele que cuida de mim, muitas pessoas já falaram, irmão Geraldo, mas e isso? Ou, Geraldo, mas e isso da sua vida? Parece que não anda tão bom assim, né? É desse jeito, irmão. Aí você tem que lembrar que um dos frutos do Espírito é mansidão, porque senão você dá um murro na meia da orelha do cara. Não pode fazer isso. Presta bem atenção nisso. Fruto do Espírito, mansidão, suporte, vai tranquilo, até porque quem está falando, de cara, ele não tem noção de quem Deus é e do que Deus pode fazer na minha vida, na vida dele também. Ele foi infeliz, ou muitos outros foram infelizes em falar isso comigo. Hoje eu sei o quanto Deus cuidou de mim ao longo da minha vida e o quanto eu sou abençoado, e vocês também sabem disso. Então, para nós, a gente está certo de que nosso Deus é quem cuida de nós, então vamos ficar atentos à voz de Deus, para que o mundo não venha nos enganar. Amém, queridos? Primeira aplicação para a nossa vida. Mas em segundo lugar, vamos aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Acabamos de falar nisso aqui. É questão de oportunidade. Não é sempre que você vai fazer bem para todo mundo, aquela coisa, não. Mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não conseguiria ter tempo para sair por aí fazendo bem o tempo inteiro. É bem claro na palavra. Aproveite a oportunidade. Vai chegar a hora certa. E você sabe a hora que Deus está falando com você. Ajude. Vai lá, entregue alguma coisa. Ceda. Faça algo. Aproveita a oportunidade e faça o bem. A quem, irmãos? A todos. Principalmente aos da família da fé. Amém, queridos? Terceiro e último, como viveremos? Esperando, irmãos, o tempo de Deus para colhermos esse monte de fruto que Deus vai nos dar com a semente que a gente semear. Espere no Senhor. Tenha paciência, tenha calma, confie. Deus, no tempo dele, vai te dar a colheita maravilhosa. E é sempre muito surpreendente o que Deus nos dá. Às vezes você espera de Deus algo e fala, se Deus me der isso, eu vou ficar maravilhado. Ele te dá muito mais do que isso. Muitas das vezes você espera um tipo de coisa, Deus te dá outra. Na hora talvez você até fica assim. Mas depois, você vai olhar, analisar direitinho, vai falar, gente, isso é infinitamente mais do que eu precisava, do que eu queria. Deus fez mais por mim. E é assim, irmãos, esperando o tempo certo de Deus, para colhermos o que vem de Deus para nós. A gente não precisa colher nada desse mundo. O que nós precisamos é que vem de Deus. Mesmo que seja os bens materiais, tudo procede de Deus. E tudo que Deus faz por nós é bom. Até as adversidades, as provas que Ele nos faz passar,
tudo é para que a gente aprenda algo e seja mais firme, mais constante, mais perseverante na obra do Senhor, na palavra do Senhor, vivendo uma vida santa nessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Está entendido? Amém? Comunicando mais uma vez aqui para os irmãos, o pastor Marcelo me chamou lá, e o pastor Rui, e me deu a maravilhosa tarefa e missão também de estar com vocês aqui aos domingos na escola bíblica. Agora, além do irmão Anilton que está aqui, né? Num domingo será o irmão Anilton que vai estar lecionando na escola bíblica. Eu lecionava lá no Lindéia, num dos domingos do mês. Aí ele me pediu agora para fazer esse trabalho com o irmão Anilton, porque o irmão Anilton num domingo vai poder estar, no outro não, devido a um trabalho que ele conseguiu, que é bênção de Deus também. E vai ser assim daqui para frente. Convido todos os irmãos que estejam conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 da manhã. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por essa bênção maravilhosa, né? Pessoas também que nos assistem aí pela live na internet, venham aqui, né? E aproveita aí a igreja no bairro Cascata, aqui, você que está perto, e venha participar também, juntamente conosco aqui. Senhor meu Deus, nosso Pai querido, nosso Deus santo, fiel e verdadeiro, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Nós realmente estamos aqui maravilhados com tudo aquilo que o Senhor nos falou aqui através da sua palavra, em tão poucos versículos, mas tão ricos, tão profundos, Deus. E é assim que é a palavra do Senhor, profunda, ela penetra realmente, Deus, ela faz divisão, Pai, entre juntas e medulas, e verdadeiramente penetra no nosso coração, na nossa mente, nos instruindo, nos dando a certeza, Pai, de que se nós andarmos sempre fazendo aquilo que o Senhor nos ensina, se nós obedecermos, nós vamos ter muitas coisas boas para contar nessa terra e viver, mesmo estando em um mundo cheio de confusões, aflições, coisas ruins. Deus, muito obrigado por nos sustentar até aqui. Muito obrigado, Deus, por essa igreja. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, a todos aqueles que congregam aqui, aos membros dessa igreja. Deus, que o Senhor traga, Senhor, mais vidas para essa casa, que elas possam aprender da palavra do Senhor e verdadeiramente levar essa mensagem a todos aqueles que necessitam dela. Deus querido e santo, muito obrigado por mais uma noite, o Senhor ter nos abençoado aqui nesse lugar. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria no nosso coração. E que neste ano, Pai, nós possamos semear aquilo que é bom, semear para o Espírito, para que possamos colher a vida eterna. E nos livre, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, agora e sempre, e com todos os nossos irmãos em Cristo espalhados por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.